Queridíssimos alunos, vamos prosseguir no nosso estudo. Na nossa aula de número 9, nós quebramos a nossa aula de número 8, senão ficaria muito extensa. E tenho minhas dúvidas de se talvez consigamos ou não terminar a matéria Justnaturalismo nesta aula aqui. Vamos nos esforçar, empreender esforços para tanto, tá ok? Primeiro de tudo, o Justnaturalismo, ele entende que o direito positivo é válido, é importante, é fundamental. Mas, numa situação em que o direito positivo colide com o direito natural se mostra superior. Em outras palavras, primeiramente, o direito positivo ou ele é uma manifestação do direito natural, portanto deve coadunar com o direito natural, ou ele é uma escolha política não natural, e assim mesmo sendo uma escolha política, ele não pode contrariar o direito natural. Ok? É muito importante essa ideia para que nós consigamos compreender como o justnaturalismo trata um eventual conflito de normas. Normas positivadas versus normas não positivadas, agrafoi e nomoi. Pois bem, nós vamos tratar das teorias da fonte. O justnaturalismo vai se subdividir, a escola justnaturalista se subdivide em subescolas de acordo com as fontes do direito. As escolas que entendem que a fonte do direito natural e, portanto, de todo o direito é Deus, essas escolas se filiam às teorias da fonte de origem divina. A fonte de origem divina tem como subsídio, tem como substrato, tem como coluna, tem como sustentáculo a religião. Então, para os justnaturalistas que entendem que a origem do direito natural é divina, é a religião quem vai explicar a fonte do direito natural. Isso nós podemos ver muito na antiguidade. Na antiguidade as pessoas compreendiam as coisas por meio de alegorias, por meio de histórias, por meio de contos. Então era muito comum que na antiguidade se compreendesse a natureza conforme uma explicação transcendental. Transcendente é aquilo que é o oposto do imanente. Imanente é aquilo que está aqui, neste mundo. Transcendente é aquilo que não está nesse mundo, que não está sob os influxos do tempo. Transcende espaço-tempo. Estamos falando do divino, não é? Pois bem, continuemos. Existem aqueles justnaturalistas que entendem que a origem não é divina, a origem é natural. Por mais que não saibamos explicar a origem da natureza, ou melhor, por não sabermos explicar a origem da natureza, nós entendemos que a natureza principia essas leis naturais. E se é a natureza que principia essas leis naturais, nós temos que olhar para onde para compreender as leis naturais? Nós temos que olhar para o ambiente, é o que a filosofia faz inicialmente, né? Ela abandona os mitos e começa a olhar para o ambiente, começa a olhar para a natureza e encontrar respostas na própria natureza. Por meio, lógico, né, da nossa capacidade cognitiva, nossa capacidade humana de compreensão das coisas. Nós conseguimos, então, verificar que existem leis naturais. A origem é a natureza. O classicismo jurídico se filia fortemente a essa ideia de origem natural como sendo a fonte dos direitos naturais. Porém, nós temos aqueles justnaturalistas que entendem que a origem do direito natural não está em Deus, não está na natureza, mas está, sim, na racionalidade humana. Ora, se
a origem das leis naturais está na ratio humana, na racionalidade humana, na capacidade racional humana, é certo que para nós compreendermos essa origem, para nós estudarmos essa fonte, nós temos que estudar a filosofia e principalmente aquele ramo que vai tratar da alma, da anima, que se desprendeu da filosofia depois de certo tempo e batizou-se de psicologia. Estudando a psicologia, nós entendemos a racionalidade humana. Entendendo a racionalidade humana, nós entendemos a fonte dos direitos naturais. Esse é o ideal que permeia do iluminismo para frente. Aquela emancipação, como já vimos outrora, aquela emancipação da ideia de um divino, aquela emancipação de Grosse e Pufendorf da ideia da natureza como sendo a criadora das leis naturais. Se o que cria a lei natural é a racionalidade, nós temos que entender a racionalidade por meio da filosofia, principalmente da psicologia. Bom, o fato é que essas três teorias são universalistas, ou seja, o que é natural para o homem, para todos os homens, é universal, é aplicável a todos. E o que é cultural não é aplicável a todos, é particular, é aplicado à localidade, é aplicado ao Zeitgeist, que é Zeitgeist, espírito de uma época. Ok? Vamos lá. Tudo que é universal, ou seja, tudo que pertence ao homem, é aplicado a todos os homens. É aquilo chamado pelos romanos, que nós já vimos, de ius. Vocês dizem o que é? Ius gentium. Pessoal, estou tendo sérios problemas aqui. Um momentinho, deixa eu ver o que acontece. Vamos ver se melhora. Pronto. Então, onde nós estávamos, tudo que é universal é pertencente a todos os homens e aplicável a todos os homens. É o ius gentium, é o direito das gentes, independentemente de que gente seja, de que povo seja. Aquilo que não é universal, que é particular, é pertencente a uma certa localidade de um todo. Esse conglomerado de seres humanos decide estipular determinadas regras que não são de ordem natural, que são de ordem política. Portanto, nós estamos falando aqui de um direito que não é natural, e sim de um direito que é cultural, portanto é particular daquele povo, naquele espaço, naquele território e naquele tempo, lembrando-se do Zeitgeist. Zeit é tempo em alemão e Geist é alma, espírito. Zeitgeist, o espírito de uma época. Perfeito? Ficou claro? Vamos prosseguir. A justiça, o que seria a justiça? Será que tem aqui? Bom, vamos apagar. A justiça, ela é um universal, ou seja, ela é ius gentium. A justiça, por ser universal, ela é aplicável a todo e qualquer ser humano, em toda e qualquer localidade que ele esteja. Pode estar em Marte, se é um ser humano, a justiça é aplicável a ele. Que é lógico que quando a gente fala de justiça, a gente está falando de direito. E o direito demanda a alteridade, a existência do outro. Né? Lembrando-nos do filme O Náufrago, enquanto o náufrago estava sozinho, não existia direito. Existia ele naquela condição selvagem, de sobrevivência, de subsistência, de tentar sobreviver. Então tudo que ele fazia era dele, ele tinha tudo aquilo que era para ele, ele guerreava com a natureza. Se surgisse uma segunda pessoa ali, me lembro agora de Robinson Crusoe, né? Se surgisse uma segunda pessoa ali, surgiria imediatamente o direito, porque surgiu a alteridade. Então, a justiça ela é universal, desde que exista uma alteridade, desde que a justiça seja necessária, não é? A justiça existe, está ali, ela é a alma que aguarda o pulular de um corpo. Este pulular de um corpo é um embate, é a existência de duas pessoas. Quando existem duas pessoas, cinge-se um limite entre uma pessoa e outra, um limite de respeito entre ambos.
Aí está a justiça. Aí está o direito que espelha a justiça no mundo físico. Okay? Então, a justiça é universal. Por ela ser universal, ela é aplicável a todos. Então, se as leis naturais não são observadas, nós estamos falando de uma injustiça. Não observar as leis naturais significa conspurcar a justiça, infringir a justiça. Va bene? Vamos continuar. Bom, vamos relembrar aqui, né, as teses, as teorias dos círculos. Né? Nós temos a tese da conexão entre direito e moral, que são essas duas aqui. Temos a tese da separação total, que é do juspositivismo. O juspositivismo entende que o direito está de um lado, a moral está de outro, isso não se mistura. E o juspositivismo tende a achar que o jusnaturalismo entende que moral é igual a justiça. Nós vamos ainda esmiuçar essa ideia aqui no decorrer desta aula, tá ok? Enfim, o direito é contrário a essa imersão da moral, o juspositivismo é contrário à imersão da moral no direito. Muito que bem, mas não é só o juspositivismo. O jusnaturalismo clássico, tem um livro muito bom aqui. Este aqui, ó. Michel Villey, A Formação do Pensamento Jurídico Moderno, de Michel Villey. Recomendo fortemente. Aqui ele vai mostrar, aqui Michel Villey mostra, um momentinho que eu tenho toque, eu tenho que arrumar isso aqui, senão não fico em paz. Pronto. É que está na ordem certa. Por isso que eu acho rápido as coisas. Michel Villey vai demonstrar por A mais B que o jusnaturalismo clássico entende que a moral não se imiscue no direito também. Ele não confunde justiça com moral. Ok? Vamos esmiuçar isso, como eu disse, mais para frente. No jusnaturalismo moderno, entenda-se moderno, não estamos falando do clássico, acabei de falar a ressalva do clássico aqui. No jusnaturalismo moderno, há a tese da conexão, ou seja, a tese da vinculação. Nós temos aqui a teoria dos círculos secantes de Dupasquier, como já vimos, onde direito é relativamente independente da moral, né? O direito subsiste fora da moral, mas existe um ponto em que direito e moral se tocam, um ponto comum entre eles. E também tem a ideia, a teoria dos, esqueci o nome desses círculos concêntricos, de Jeremy Bentham, que diz que o direito faz parte da moral. O direito são aquelas regras de ordem moral que ganham um especial relevo, que ganham força cogente, possibilidade de aplicação da vis absoluta da força física para que essas regras sejam respeitadas. Essas regras de ordem moral se transformam então em jurídicas. Mas todas as regras jurídicas seriam todas morais, no sentido lato. Okay? Essa é a ideia de Jeremy Bentham, essa ideia de Dupasquier, essa ideia dos juspositivistas. Bom, feita este rememorar, vamos tratar de Robert Alexis, deste alemão que nasceu em 1945 e que trouxe contribuições significativas para o direito contemporâneo. Olha o que ele diz. O direito tem uma pretensão à correção da norma injusta. Para nós entendermos isso, nós temos que entender que Robert Alexis percebe que a conexão entre direito e moral é uma conexão conceitual. Conceitual. Ou seja, não tem como direito e moral se distinguirem completamente. Ele não fala nem que os círculos concêntricos estão certos, tampouco que os círculos secantes estão certos. A única coisa que ele diz é que, se é possível distinguir direito e moral, não é possível distingui-los completamente. A única coisa que ele nega
é a teoria da separação, da desvinculação, o direito de um lado completamente despido da moral. Então nós já percebemos que por mais justnaturalista que seja Robert Alexis, ele fere o mandamento principal do justnaturalismo clássico, ok? Que acabamos de falar, não immiscui direito na moral. E ele faz uma análise até de ordem linguística. Ele diz, vejam só, quando nós falamos de direito, nós estamos falando de algo direito, de algo certo, correto, escorreito, de algo moral ou moralmente correto. Até na própria língua, no próprio linguajar, na própria compreensão do termo, a própria semântica do termo, o direito se conecta, se relaciona com a moral. E essa conexão que possibilita a existência de leis injustas. Caso contrário, toda lei, como nós já vimos, pelo simples fato de ser lei, seria lei justa. É o justpositivismo radical. Existência, validade e eficácia da lei dependem única e exclusivamente da sua oficiosidade. Já vimos isso bastante, né? Pois bem, então é nesse sentido que o Alexis vai afirmar que o direito tem uma pretensão à correção da norma injusta. Ora, se o direito e a moral não são inseparáveis, é óbvio que o conteúdo moral do direito vai olhar para o conteúdo não moral do direito, para o conteúdo legal, estritamente legal do direito, e vai fazer um controle de moralidade. Então, o direito, por ser legal e também moral, tem uma pretensão à correção da norma injusta. Ou seja, é possível que uma norma seja injusta. E o direito, por ter uma moral dentro, ou por pertencer a uma moral, ou por estar correlacionado com uma moral, o direito tem a capacidade de corrigir essa injustiça na norma. E aqui nós temos uma ideia de dupla adjetivação. Isso aqui é uma compreensão minha, tá? Da dupla adjetivação. Ora, se o direito tem essa capacidade, o direito tem, primeiro, a capacidade de transformar uma norma moral em norma jurídica, dando-lhe força cogente. Em segundo, o direito tem a capacidade de dizer, de declarar se essa norma cogente, se essa norma jurídica é justa ou é injusta. Então, aqui uma dupla adjetivação da norma. Primeiramente, dá-se o adjetivo de jurídica, secundariamente, dá-se o adjetivo de justa ou de injusta. Então, o que seria essa pretensão à correção? Diz Alexis que seria uma textura aberta do direito em casos duvidosos. O direito tem uma textura aberta. Ele se positiva, é uma textura fechada, mas ele mantém uma textura aberta correicional, verificadora da textura fechada. E essa textura aberta é que vai fazer com que o aplicador do direito, no caso concreto, possa aplicar, por exemplo, princípios para colmatar lacunas ou para corrigir injustiças que uma norma rígida, seca, reta, não lésbica proporciona para o ambiente jurídico. Pois bem, a pretensão à correção de uma norma injusta leva, portanto, a nossa compreensão a uma dimensão ideal. O direito, então, paira em uma dimensão ideal. Por que ideal? Porque o campo da moral vai levar o direito à ideia de justiça. E é essa ideia de justiça que torna possível a correção à norma. A pretensão à correção leva à dimensão ideal. Essa dimensão ideal está necessariamente vinculada ao direito, porque a justiça se vincula ao direito.
Deixe-me apagar aqui para ficar legível. Muito que bem. Vamos lá. Então, o que nós temos para que aconteça essa dupla adjetivação da norma? Primeiro, nós temos que ter a positivação de um direito. Aqui nós estamos falando do campo da existência. O direito positivo faz com que a lei exista, com que a norma jurídica exista. O tão só fato de a norma jurídica existir já dá o direito à pretensão à sua correção, porque a norma jurídica, como sabemos, ela é uma régua rígida. A correção é óbvia, se dá no caso concreto. A tão só existência, a tão só substanciação de uma regra jurídica faz com que nasça a pretensão à correção. Veja só a natureza dual do direito. Aqui a gente está falando de uma dualidade. Isso é a Lexicon fala. Dualidade do direito, natureza dual do direito. O direito existe, a partir do momento que ele existe, ele já é dado à correção. Tais quais nós. O simples fato de existirmos já nos torna seres aptos a serem corrigidos. A mesma coisa acontece com o direito. A tão só existência do direito positivo gera a pretensão para o direito, lato sensu, a correção desse direito positivado. Pois bem, nós temos aí a fórmula de Radbruch, citada nessa pretensão à correção. Qual é a fórmula de Radbruch? Uma lei extremamente injusta não pode ser considerada lei. Qual que é a pretensão à correção? O que nós vamos buscar? Uma lei extremamente injusta. Se ela for extremamente justa, ela é corrigida. Tivemos um probleminha de ordem técnica, mas já voltamos. Tese do caso especial. Pois bem, essa tese do caso especial defende que o discurso jurídico é parte de um discurso geral. Então nós temos aqui um discurso geral e dentro do discurso geral nós temos o discurso jurídico. E o discurso geral ele trata de moralidade. Se o discurso geral trata de moralidade e o discurso jurídico faz parte do discurso moral, então o discurso jurídico também trata de moralidade. Faz sentido, né? Premissa maior. Discurso geral trata de moralidade. Premissa menor. O direito é parte do discurso geral. Conclusão, portanto, o direito trata de moralidade. Ideia de direitos humanos. Este seria o pilar da correção moral do direito. De acordo com Radbruch, o direito deve proteger os direitos humanos fundamentais. Mas o que seriam esses direitos humanos fundamentais? Eles estão esculpidos na natureza, eles estão inscritos num código, eles estão inscritos preteritamente, ou eles são retirados do próprio caso concreto. Veja só que isso vai depender da corrente filosófica, como nós já vimos. A clássica vai falar que a gente retira ele do caso concreto. Né? A filosofia clássica, o justnaturalismo clássico, o justnaturalismo moderno já vai tender, como veremos logo adiante, vai tender a fazer uma lista desses direitos humanos fundamentais, mas a ideia é que os direitos humanos fazem com que nós corrijamos as normas. Óbvio, né? Se existem direitos humanos que devem ser respeitados, a norma tem que respeitar esses direitos humanos. Esses direitos humanos são anteriores, são precedentes à norma e, portanto, eles demandam respeito pela norma jurídica. Tem a teoria dos princípios, ou seja, o direito necessita dos princípios tanto para colmatar lacunas que as normas jurídicas deixam. Não é possível que o legislador consiga abarcar todo o universo de possibilidades existenciais. Portanto, ele cria determinadas normas. Então, como se nós olhássemos um pavimento, esse pavimento tivesse alguns buracos. Ficam alguns buracos.
E o aplicador do direito tem que colmatar, tem que preencher esses buracos. Isso se dá por meio dos princípios. Os princípios do direito, eles não são regras rígidas, são regras mais maleáveis e que, portanto, são capazes de tapar os mais diversos buracos dos mais diversos tamanhos e nas mais distintas formas. Mas os princípios, além de colmatar, eles também corrigem uma norma. Eles vão verificar se a norma é justa ou injusta. Porque o que é o princípio, pessoal? E aqui eu recomendo fortemente o meu curso de princípios do direito penal. Apesar de ser princípios do direito penal, a ideia que eu transmito lá é uma ideia muito interessante para a gente conseguir chegar até os princípios. Imagine que você pega todo o ordenamento jurídico, cada código seria um tomate, por exemplo. Você vai pegar esse tomate, você vai organizar o tomate por tamanho, por cor, etc. E você vai pegar esses tomates organizados, vai cortar e vai jogar numa frigideira. Você vai colocar fogo nessa frigideira e esse tomate vai depurar. O que sobrar dessa depuração são os princípios. Os princípios são aqueles que restam dessa atividade de depurar, de diminuir, de reduzir o ordenamento jurídico até chegar ao seu cerne. Por isso que os princípios são capazes de superar, de corrigir uma norma jurídica. Porque por trás da norma jurídica esse princípio tem que estar vigendo. E se a norma jurídica é contrária a ele, ela demanda uma correção por ele próprio. Ok? Faltou escrever aqui ideia de democracia deliberativa. Deixa eu escrever aqui, democracia deliberativa. A discussão, ela vai agregar uma camada de legitimidade moral no direito. O direito não deve ser fechado, não deve ser cerrado somente aos aplicadores do direito. Existe alguém que falou sobre isso, não vou me lembrar quem agora, mas é uma grande figura, um grande jurista brasileiro, lá para a década de 30 e 40, me falha o nome dele agora, me escapa o nome dele, mas ele fala que é assim, que toquemos as cornetas quando verificarmos que qualquer intruso entre na nossa Lebensraum, ou seja, na nossa sala de estar, só está convidado a falar sobre o direito aquele que é do ramo do direito. Olha só como essa ideia retira a democracia do direito. No caso seria o direito penal, ele estava falando do direito penal, né? Retira a democracia do direito. Aqui é o contrário. O que Roberto Alexis vai pugnar é que uma democracia deliberativa, ou seja, a discussão acerca do direito, vai trazer uma camada de legitimidade moral para o próprio direito. O direito tem que ser discutido não só pelos juristas, não só pelos operadores do direito, mas também por toda a sociedade civil. Afinal de contas, o direito regula a vida da sociedade. A sociedade é, portanto, a mais interessada nos contextos jurídicos, nos contextos que derivam das leis. Okay? Bom, finalizamos essa ideia de Robert Alexis e prossigamos. Eu estou duplicado aqui, que bom. Vão ter 2 de mim aqui, pessoal. 2 de mim. Me aturem duplamente agora. Qual que é o cerne do justnaturalismo moderno? Primeira coisa, nós percebemos que o justnaturalismo moderno entende que direito e moral se confundem. Seja pela teoria dos círculos secantes de Dupasquier, seja pela teoria dos círculos concêntricos de Bentham. Nesta teoria, direito e moral se confundem em certa medida, e nesta teoria, direito está dentro da moral. Portanto, o direito é uma moral com um plus, com algo a mais, como já vimos. Aqui é Bentham, aqui é Dupasquier.
Só que nós temos que dizer que esse justnaturalismo é moderno, não nos esqueçamos, porque nós vimos que o justnaturalismo clássico entende que o direito está de um lado e a moral está de outro. O direito, ele se confunde, em certa medida, com a justiça. Talvez ele faça parte da justiça, ou talvez ele tenha uma conexão com a justiça, mas justiça não é sinônimo de moral. A justiça é algo objetiva para o justnaturalista clássico. Acho que veremos hoje ainda, ok? Pois bem, qual que é o efeito prático disso? O efeito prático disso é que, se direito e moral se confundem, o direito é a positivação das coisas, o direito vai positivar a moral. Ele vai enumerar as leis naturais. Ele não vai extrair as leis naturais do caso concreto ou da natureza. Ele enumera preteritamente as leis naturais. Então, o que era justnaturalismo se transforma num juspositivismo natural. Percebam. O que acontece é que é o abandono do controle pelo caso concreto, como nós já vimos. Abandona-se o controle pelo caso concreto. Eu não vou olhar para o caso concreto e dele extrair o que é justo a este próprio caso concreto. Esse desce, sobe e desce, esse movimento como se fosse uma escada de Jacó, anjos subindo e descendo. Não acontece isso. O que acontece é uma dedução. Existe a positivação do que é lei natural, então só vai se verificar se o caso concreto se adequa a isso que foi previamente positivado. Na minha concepção é positivismo puro, gente. Mas enfim. Vejam só Herbert Hart. Herbert Hart era positivista, mas ele era positivista radical? Ele defendia que o direito está de um lado e a moral está de outro? Não. Olha só o que ele dizia como positivista, que o direito tem um conteúdo mínimo de direito natural. E vejam só como há uma congruência entre essa ideia do justnaturalismo moderado, do juspositivismo moderado, com o justnaturalismo moderno. O justnaturalismo moderno não vai dizer que o direito e moral se confundem, seja completamente, seja em certa medida, de acordo com Bentham e Dupasquier, respectivamente. Pois bem, olha aqui um juspositivista falando que o direito, mesmo o direito escrito, esculpido em lei, tem que ter um conteúdo mínimo de direito natural. Temos aí uma espécie de teoria dos círculos secantes das escolas. Nós temos de um lado o juspositivismo, do outro lado o justnaturalismo, e eles têm alguma coisa em comum. O justnaturalismo moderno, sempre friso isso. Pois bem, mas o que é esse conteúdo mínimo de direito natural que o direito positivo tem de acordo com Herbert Hart? Primeiro, a identificação de que o ser humano é vulnerável. A natureza do ser humano é de vulnerabilidade. O ser humano não é um super-homem. E até o próprio super-homem tem o seu calcanhar de Aquiles, que é a criptonita, não é mesmo? Vejam só, o ser humano é vulnerável por natureza. Primeira coisa. Então o direito tem que levar isso em consideração. Não podemos criar, estabelecer normas jurídicas que tenham o ser humano como um ser perfeito, como um ser que não erra, como um ser que, na sua perfeição, não sucumbe. Isso a gente consegue ver muito no direito penal, por exemplo, quando algumas pessoas, inclusive infelizmente, alguns juízes, vão entender, por exemplo, que o policial não deveria ter atirado contra o bandido no peito dele, deveria ter atirado nas pernas primeiro. Gente, como que você pode exigir, numa situação de risco como a de um policial, em combate direto e franco com o seu algoz, com um bandido, com o algoz da sociedade, como você pode exigir do policial que ele mire na perna e não no peito, sendo que o indivíduo vem para cima dele, ou vem com uma faca, ou vem com uma arma mesmo? Não tem como a gente exigir isso. A gente tem que partir do pressuposto que o ser humano é vulnerável. O ser humano médio é mais vulnerável ainda. Ok?
Segunda coisa, igualdade aproximada. O que significa isso? Significa que os seres humanos são aproximadamente iguais, tanto em capacidade física quanto em capacidade intelectual. Existe uma média do ser humano. E essa média do ser humano faz com que ninguém possa exercer total domínio sobre o outro. Temos que nos enxergar como iguais, como aproximadamente iguais. E temos que nos respeitar como iguais, portanto. Isso se aplica também e principalmente ao legislador. É por isso, inclusive, que o legislador ele não vai legislar para um ou para outro, para grupos específicos. O legislador vai legislar erga omnes. Aí nós vamos ver ainda o decreto 11 da Lei de Cidadania alemã, que falava que os judeus não tinham direito à cidadania alemã. Vejam só, ele está ferindo o legislador a igualdade aproximada. Ele está dizendo que determinado grupo tem ou não tem direitos. Isso não pode acontecer. A lei tem que ser erga omnes, tem que ter efeito para todos. Também devemos considerar, de acordo com Hart, faz parte do direito natural, o direito tem que considerar que o altruísmo do ser humano é limitado. A bondade do ser humano é limitada. Nós não podemos contar com a bondade do ser humano. Contar com a bondade do ser humano é contar com o ovo antes da galinha. O altruísmo do ser humano é limitado e, portanto, o direito deve regular determinadas ocasiões. Por um exemplo, é crime o não prestar socorro para alguém que precisa. Não deveria ser crime, porque esse deveria ser um altruísmo básico de qualquer ser humano. Mas como nós não podemos contar com esse altruísmo, o direito tem que estabelecer regras relacionadas ao altruísmo. Pois bem, não é só o altruísmo que é limitado. Vamos sair do ser humano um pouco, vamos olhar para o contexto onde o ser humano está inserido. O contexto de inserção do ser humano nos mostra que os recursos existentes também são limitados. E se os recursos também são limitados, são escassos, o que acontece? O direito é obrigado, se vê obrigado a estabelecer regras de distribuição e de uso desses recursos que são limitados. Se deixar ao livre alvedrio do ser humano, aquele que tem mais poder, de acordo com Trasímaco, vai pegar a maior quantidade de coisas e vai faltar para outras. Então o ser humano tem que regular também essa distribuição de recursos. Nada mais é aqui do que o sum quic tribuendum, lá de Ulpiano, que foi trabalhado por Santo Tomás de Aquino e que nos faz ter a ideia de justiça como o atribuir a cada um o que é seu. Existe uma naturalidade nessa atribuição, portanto. E, por fim, a compreensão e força de vontade dos seres humanos são limitadas. Nós temos que partir do pressuposto que o ser humano tem uma limitação de ordem intelectual e que o ser humano não tem uma força de vontade tão grande para compreender as coisas em certa profundidade. Quem tem que enxergar isso? O direito. O direito tem que enxergar isso para estabelecer regras, regras claras, princípio da taxatividade. As regras têm que ser claras. O Estado tem que falar de modo aberto e claro para os seus o que ele espera de cada um dos indivíduos. Perfeito? Tudo isso estaria dentro do arcabouço de direito natural, pertencente naturalmente a todo e qualquer direito positivado, de acordo com Herbert Hart. Deixa eu apagar um pouquinho aqui, porque agora acho que a gente vai falar de John Finnis. Herbert Hart, como eu acabei de falar, ele era juspositivista. Mas o aluno dele, olha que porcaria, essa duplicação aqui acabou com essa escrita, mas eu vou falar para vocês, tá ok? Eu vou falar para vocês, prestem atenção. John Finnis foi aluno de Herbert Hart. E ao contrário do seu mestre, que era juspositivista, John Finnis se filia ao jusnaturalismo. Só que ele herda do juspositivismo de Herbert Hart a ideia de enumerar as leis naturais. Veja só, o que Herbert Hart faz aqui? O que Herbert Hart faz aqui? Vou colocar outra cor verde.
O que Hart está fazendo aqui? Ele está enumerando os direitos naturais pertencentes aos direitos positivos, que tem um pano de fundo, né, que são o pano de fundo dos direitos positivos. E John Finnis, apesar de se filiar ao justnaturalismo, faz a mesma coisa, que na minha concepção é um espírito justpositivista. Ele faz a mesma coisa, dizendo que isso é um justnaturalismo. Ele vai dizer que existem bens humanos básicos que devem ser garantidos. Aqui estão os bens humanos básicos. Vamos falar de cada um deles. O primeiro deles é a vida. A vida não se refere só à proteção da substância vivente, né? De acordo com a ontologia humana. O que é o ser humano ontologicamente? Disse Aristóteles, substância vivente, animal e racional. A vida não é só a proteção à substância vivente. Existem direitos que são corolários, derivados da própria vida, como a integridade física, a saúde, o desenvolvimento corporal, o próprio instinto de preservação próprio da espécie. Tudo isso está relacionado à vida. Além da vida, diz ele que o conhecimento é um bem humano básico. O conhecimento envolve a busca pela verdade, a busca pela compreensão do mundo. Portanto, o direito deve valorizar esse aprendizado. Deve valorizar o conhecimento, pelo simples fato de ser conhecimento. John Finnis também vai dizer que o jogo é um bem humano básico. O jogo representa o caráter lúdico, tão importante ao ser humano, o ludus. Aprendi isso na minha primeira faculdade de educação física, a importância do ludus para o ser humano. O ser humano ele passa por processos de pressão, ele vai sendo pressionado pela vida, e é no ludus, é no jogo que ele vai liberar essas tensões. O ludus funciona mais ou menos como uma psicoterapia, só que física. Você libera as tensões de ordem psicológica e também de ordem física por meio de atividades, sejam elas físicas, sejam elas intelectuais. Jogo, ludus, é a recreação, é o lazer, são as atividades que trazem um prazer, trazem uma diversão. Não há, portanto, objetivos utilitários, diretamente utilitários, né? Obviamente que no segundo plano, indiretamente, há um objetivo utilitário. A pessoa mais relaxada, mais liberada é uma pessoa menos perigosa no contexto da criminalidade, por exemplo, né? Pois bem, o jogo é importante. O ludus, a vida lúdica do ser humano é importante, deve ser respeitada pelo direito. Temos a experiência estética. Falta aqui, experiência estética. O que é a experiência estética? É o apreciar a beleza, é o apreciar a harmonia. Inclui-se aqui na experiência estética as experiências que elevam o espírito. Na verdade, o que eleva o espírito, de acordo com o justnaturalismo clássico? Vamos voltar um pouco para Aristóteles. Nós temos um ser superior, aquele que é inamovível, aquele que, de acordo com o budismo, é o Tathagata, aquele que não vai nem vem. De acordo com as crenças antigas ocidentais, é o Tathagata, é aquele imóvel. Olha, Tathagata e Tathagata, muito parecido. Existe uma discussão acerca disso, não uma discussão na verdade. Esse nome Tathagata, ele está em um livro que trata sobre a filosofia da Idade Média. Eu esqueci o nome do autor agora, também me falha, mas que coisa, não? Minha cabeça não está muito boa hoje. Edwene alguma coisa? Não. Como é o nome dele? Etienne Gilson. Etienne Gilson. Ok, eu consegui lembrar. Ele vai falar do nome Tathagata. Isso me remete rapidamente ao nome Tathagata, que é o inamovível. Estamos falando da mesma coisa, de um ser superior, né? É a origem das origens, que é inamovível. Tathagata para a filosofia oriental, Tathagata para a filosofia ocidental. Estamos falando da mesma coisa, em lugares distintos, em épocas distintas, falando da mesma coisa. Muito interessante isso. Pois bem,
Existe esse ser inamovível, ele tem umas qualidades além da inamovibilidade. Ele é bom, ele é belo e ele é justo. Estamos no nível divino. Essa bondade, essa beleza e essa justiça emanam desse ser para baixo, para toda a criação. Então, do divino para o metafísico, o bom se transforma em bondade, o belo se transforma em beleza e o justo se transforma em justiça. Do metafísico para o físico, criam-se essas artes. A arte do bom é a ética, a arte do belo é a estética e a arte do justo é o direito. Percebam que nós conseguimos, então, se fizermos o caminho reverso, conseguimos atingir uma elevação espiritual por qualquer um dos três caminhos. Se eu pegar o direito, eu consigo ascender para a justiça e consigo atingir o justo. Se eu pegar a ética e subir, eu vou partir da ética para a metafísica, atinjo a bondade, da bondade eu atinjo o bom. Tendo a atingir o bom. Se eu pegar a estética da estética, eu chego na beleza da beleza, eu chego ao belo. Então, a experiência estética é uma experiência que eleva o espírito humano e, portanto, deve ser respeitada, deve ser conteúdo do direito, porque faz parte de um bem humano básico. O caminho de volta para o divino, o caminho de volta para o Criador, faz parte dos bens humanos básicos. Temos aqui a sociabilidade. Sociabilidade. O que diz a sociabilidade? Sociabilidade está relacionada à amizade, está relacionada ao vínculo humano, incluindo-se aí relacionamentos que fortalecem a solidariedade e, portanto, o bem comum. O ser humano é um zoon politikon, como disse Aristóteles, eu canso de falar isso. É um animal político por natureza. Nós somos gregários por natureza, nós nos agregamos, nós nos colocamos dentro de um grupo, queremos ser aceitos pelo grupo, só conseguimos atingir a eudaimonia, a felicidade ativa e pujante dos gregos, se nós fizermos parte de um grande mecanismo, se formos uma engrenagem importante para o movimento desse grande mecanismo. Então, compreender-se como indivíduo e, ao mesmo tempo, como pertencente a um grupo social, como importante para um grupo social, é fundamental para que nós atinjamos a nossa felicidade. Por isso, a sociabilidade é um bem humano básico e deve ser respeitado pelo direito. A letra F aqui é a razoabilidade prática. O que é a razoabilidade prática? É a capacidade de nós tomarmos decisões conscientes e racionais. É a capacidade de nós guiarmos a nossa vida com um propósito pré-estabelecido e com uma coerência a esse propósito pré-estabelecido. Essa é a razoabilidade prática, ínclita ao ser humano. E por ser ínclita ao ser humano, é um bem humano básico, deve ser respeitado pelo direito. E por fim, temos a religiosidade, o religare, a reconexão com o transcendental. Seja por meio de uma religião, seja por meio de uma ordem mística, seja por meio de espiritualidade, não importa. A religiosidade é natural do ser humano e, portanto, ela deve ser respeitada pelo direito, deve ser garantida pelo direito. Esses são os bens humanos básicos de John Finnis. Prossigamos. Vamos lá. O justnaturalismo, ele vai dizer que nós devemos obediência às leis positivadas. Só que essas leis positivadas, se entrarem em rota de colisão com as leis naturais, essas leis devem ser afastadas. A lei natural prevalece sobre a lei humana. Simples, não é? Aqui nós temos a política e aqui nós temos a natureza. A política deve se curvar diante da natureza. Imaginem só um rei que politicamente estabeleça uma regra de que é proibido a partir de amanhã de manhã, é proibido ao sol nascer ao leste e se pôr a oeste. A partir de amanhã, por um decreto régio, o sol tem que nascer a oeste e se pôr a leste. Isso vai funcionar?
Não. Então as leis humanas devem ser obedecidas pelos humanos, mas as leis humanas devem obedecer às leis naturais. É um imperativo. Não tem como ser diferente. Pois bem, vejamos o que diz Radbruch. O que falou Radbruch? Vocês se lembram? Uma lei extremamente injusta não é lei. Olha como ele fala isso. O conflito entre a justiça e a segurança jurídica, ou seja, entre a moral e o direito, pode ser resolvido da seguinte maneira. O direito positivo, ou seja, escrito, esculpido numa lei, assegurado por seu estatuto e por seu poder cogente, né, coercitivo, inclusive se utilizando de vis absoluta da força física para se fazer valer, tem prioridade. O direito positivo tem prioridade, mesmo quando, do ponto de vista do conteúdo, for injusto e não atender a uma finalidade. A lei, mesmo que injusta, deve ser priorizada, deve ser respeitada. Rememoremos Sócrates aqui. Essa é a ideia de Sócrates. Aqui vem o a não ser. Vou até mudar de cor. A não ser que a contradição entre a lei positiva e a justiça atinja um grau tão insustentável que a lei, como direito incorreto, deva ceder lugar à justiça. Traduzindo, a lei deve ser respeitada mesmo que injusta. Todavia, se ela for extremamente injusta, ela deve ceder lugar à justiça. Somente em situações extremas, portanto, nós podemos superar a lei por meio da justiça, por meio da moral, a moral do justnaturalismo moderno. Isso foi aplicado, essa ideia de Radbruch, exatamente isso aqui foi aplicado para ser declarada nulidade ab ovo, ab início, desde o início do 11º decreto da Lei de Cidadania do Reich, como a gente acabou de falar. O que fala esse 11º decreto da Lei de Cidadania do Reich? Ele vai dizer que os judeus emigrados não têm direito de cidadania, devem ser privados de cidadania. São apátridas se não tiverem nenhuma cidadania. São apátridas e assim ficam. Eles não têm direito à cidadania. Os que tinham deixam de ter direito à cidadania alemã. Este é o 11º decreto. O que vai dizer o direito, ou melhor, o sistema jurídico, o sistema judicial, o sistema judicial posterior à Segunda Grande Guerra Mundial. Ele vai dizer que esse 11º decreto da Lei de Cidadania, quando fala que os judeus devem ser privados da cidadania alemã, ele vai dizer que isso é extremamente injusto. Que essa lei, por ter atingido um grau tão insustentável de injustiça, aqui, injustiça, esta lei deve ceder lugar à justiça. Esta lei é nula. Radbruch sendo utilizado para a correção das leis nazistas. Bem, quais são as críticas que os positivistas fazem a essa ideia de Radbruch, qual seja de que a lei extremamente injusta não é a lei? A primeira crítica é de ordem linguística, ou seja, há uma crítica da ambiguidade de termos morais que são abstratos. Vejam só, o que é injusto? Como eu sei que esse 11º decreto é injusto? Como eu sei que é uma contradição entre a lei positiva e a justiça? O que é a justiça? Estamos usando Sócrates aqui, maiêutica socrática. Como eu vou saber? São conceitos, são termos vagos. E o direito deve manter uma linguagem que é objetiva, que é precisa, porque o princípio da taxatividade, clareza, nós temos que ter clareza, aqui já vem a segunda parte, nós temos que ter clareza no que falamos como
juristas, como legisladores. A lei tem que ser clara, o direito tem que ser claro, o Estado tem que ser claro para com os seus. O Estado tem que deixar claro o que ele espera de cada um de nós. Quanto à efetividade, aqui os juspositivistas eles vão ressaltar a necessidade de o direito ser funcional, ser aplicável. O direito tem que garantir a eficácia das suas normas. E quando ele se baseia em princípios abstratos como justo, injusto, extremamente injusto, insustentável, sustentável, o que ele faz? Ele, dada a abstratividade, pode fazer com que, por exemplo, os nazistas entendam que o que eles estão fazendo é justo. Isso, então, não é capaz de frear, não teria sido capaz de frear os avanços dos nazistas e dos fascistas na Europa durante a Segunda Guerra Mundial e um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Em Radebrucher é interessante que ele vai responder, ele responde essas coisas, né? E aqui a resposta dele é a seguinte, interessante também. Fala assim, de fato não seria capaz de frear diretamente os nazistas, nem os fascistas, mas o simples fato de os nazistas e fascistas, se eles soubessem que aquela legislação deles seria no futuro objeto de discussão de ordem moral, então talvez eles pensassem duas vezes antes de colocar coisas absurdas, antes de legislar absurdamente. Pois bem, uma resposta. Segurança jurídica. As normas têm que ser previsíveis. É a previsibilidade que vai nos dar segurança jurídica. E quando nós subjetivamos dessa forma, colocamos a coisa como justo e injusto, determinando se uma norma é justa ou injusta, qual é o parâmetro? A gente não sabe qual é o parâmetro, vai depender do julgador, e se vai depender do julgador, nós perdemos completamente a segurança jurídica. Os positivistas vão apontar também a existência de um relativismo muito grande. Os valores morais são relativos e variam de cultura para cultura, de tempos em tempos. E isso impediria tão só a incorporação objetiva do direito. Se os valores morais são subjetivos, como nós teremos um direito objetivo se ele é conectado com a moral? Tem a questão da democracia também. Os juspositivistas acreditam que o direito deve ser criado e modificado por processos democráticos, ou seja, respeitando a vontade da maioria. E não deve ser criado por interpretações subjetivas de justiça, interpretações que são feitas pelo legislador ou pelo juiz, por determinadas pessoas que pertencem a uma determinada classe, que é uma classe dominante e normalmente a classe dominante não é representativa culturalmente da grande massa. Por fim, a inutilidade, né? Eles argumentam que apelar para conceitos vagos de justiça no direito é inútil. E não é só inútil. Antes fosse só inútil, porque argumentar com apelo a esses conceitos vagos compromete a própria consistência, a própria autoridade das normas legais. Enfraquece as normas legais. E se enfraquece as normas legais, tende a ser contrário ao bem comum. E por fim, o princípio da honestidade. Aqui sim. Aqui eu me filio 100%. Os juspositivistas defendem a integridade na aplicação das leis, ou seja, o direito deve ser interpretado e aplicado de acordo com o que é explícito, sem distorções de ordem moral. Seria muito menos feio, no pós-guerra, se eles assumissem que eles criaram uma lei e que vão fazer essa lei retroagir para atingir aqueles casos anteriores à lei, do que ficar fazendo essas manobras e dando nome de justo, injusto, justiça, injustiça, etc. O que houve, na verdade, foi um malbaratamento da vedação do lex ex post facto. Nós já vimos isso. Já escrevi um artigo sobre isso. Então, quando a gente fala de justiça e injustiça, a gente
para aplicar isso, principalmente antes desse embate, dessa discussão, nós estamos sendo completamente desonestos intelectualmente. Intelectualmente desonestos, sem sombra de dúvidas. Prossigamos. Vamos falar um pouco de epistemologia para finalizarmos o nosso estudo do justnaturalismo. O que é epistemologia? Epistemologia é o conhecimento do conhecimento. Episteme significa conhecimento. E logia é estudo, é o estudo do conhecimento. Nós estudamos na epistemologia como nós conhecemos. Qual é o processo de conhecimento? Qual é o processo de cognição humana? Isso é epistemologia. Então, qual é o processo de conhecimento humano que deriva do conceito justnaturalista? Como que um jurista natural que olha para o direito e entende que existem direitos naturais, como que ele conhece? Como ele tende a conhecer o mundo? Como ele tende a conhecer as coisas? Esses são os fundamentos epistemológicos do justnaturalismo. E nós temos aqui duas questões, ou melhor, questões de duas ordens. A questão de primeira ordem, conhecida como First Order Questions, elas são relacionadas à ética normativa. Por um exemplo, questão de ordem ética, como nós devemos viver? Quais ações são eticamente corretas? Perceba, são questões de ordem ética. O que é ética? Vamos relembrar. Existe a moral, stricto sensu, que são normas que nós interiorizamos ou criamos no nosso interior, devemos cumprir para nós mesmos, e temos a moral lato sensu, conhecida como ética, que são as normas estabelecidas pelo grupo no qual nós estamos inseridos. Ética normativa, como nós devemos viver, quais ações são eticamente corretas, quais ações são eticamente incorretas. O que é falta de decoro, o que é falta de etiqueta? Olha, etiqueta é a pequena ética, perceba. Colocar o dedo no nariz é falta de ética? Será que tem um conteúdo ético? O ético é mais forte. Não. Não é uma falta de ética, é uma falta de etiqueta, de uma pequena ética. Né? Nós não gostamos, é desconfortável alguém ficar pegando catota, pegar o bug aqui. Né? É desconfortável fazer isso na frente do outro. Apesar de que devemos dizer a verdade, né? Quando estamos dirigindo, a tendência de nós fazermos isso é tão grande, não sei porquê, né? A direção parece quebrar os conceitos de etiqueta da nossa mente em relação a colocar o dedo no nariz. Né? Então, ética normativa são questões de primeira ordem, mas nós temos também questões de segunda ordem ou second order questions. Nós não falamos de ética aí. Nas questões de segunda ordem, nós falamos de metaética. O que é metaética? Meta é o que está para além. Né? Metafísico, para além da física. Metaética, para além da ética. Para explicar a metaética, eu tenho que explicar o que é metalinguística. Eu gosto muito de dar aula de literatura também. Isso faz parte do conceito... É um conceito literário, um conceito de literatura. Metalinguística. A metalinguística é quando a língua vai falar dela mesma. É quando a coisa fala dela mesma. Tem um exemplo muito legal, eu deveria ter colocado aqui, mas não coloquei. Tem uma charge do Maurício de Souza, que é um rapaz, aparece o primeiro quadro. Oi, Maurício, é uma dúvida. Quantos quadros tem que ter para ser uma charge? Aí, o segundo quadro, o Maurício fala, 3. E daí no terceiro quadro está vazio. Ou seja, colocou-se 3 só para ter uma charge. Percebe? Então perceba que, nesse exemplo que eu dei, a charge está falando dela mesma. A linguagem fala dela mesma, metalinguagem. A ética fala dela mesma, metaética. Então, no passo em que, na ética normativa, eu pergunto como nós devemos viver, quais ações são eticamente corretas, na metaética, eu vou um passo mais atrás. Eu vou perguntar, nós vivemos?
O conhecimento ético é um conhecimento possível, existente? E se é existente, ele é possível? Percebe? É mais profundo. Fala de si mesmo. As questões da epistemologia jurídica, devo dizer, tendem à metaética. A epistemologia jurídica tem uma tendência natural à metaética. Olha como o direito é profundo. Olha como o direito não é raso. Olha como qualquer esforço de deixar o direito raso é um atentado contra o próprio direito. O direito tende à metaética. Vou dar um exemplo. Eutanásia. A gente começa questionando se a eutanásia, ou seja, promoção da morte de outra pessoa por piedade, por clemência, por um sentimento piedoso, se isso é certo ou é errado. Começamos questionando isso. E nós nos aprofundamos nos questionamentos, na discussão, ouvimos os amicus curiae, diversas pessoas, a sociedade civil, os religiosos, os ateus, os moralistas, todos, ouvimos todas as pessoas e tendemos, quanto mais ouvimos as pessoas, a chegar à compreensão de que a questão não é bem se é certo ou errado. A questão da eutanásia é se existe ou não existe uma resposta correta para esses questionamentos. Olha como é metaético, como fala dele próprio. Percebe? E daí, se existe uma resposta correta, como que eu vou alcançar? Como que eu vou alcançar essa resposta? Nós partimos da metaética para a ética. Olha só a profundidade que o direito nos proporciona. Fujamos, como o diabo, como o capiroto foge da cruz. Fujamos da tentativa de simplificação do direito. Fujamos. O direito é profundo, ele precisa ser profundo porque ele lida com as nossas vidas, com as nossas liberdades, com aquilo que nós temos de mais importante nas nossas vidas, em sociedade, no seio da coletividade. Pois bem, o relativismo moral que nós estudamos lá no nosso primeiro módulo, também conhecido por relativismo axiológico, quando ele se volta ao campo da ética, ele vai dizer que o conhecimento racional não é possível. Lembra que ele falava que não existe verdade, não é possível conhecer a verdade? Pois é, ele vai falar que o conhecimento racional é impossível de ser aprendido pelo ser humano. Então ele está pugnando por um não cognitivismo, pela incapacidade do ser humano de conhecer racionalmente o que é moral e eticamente certo. E o relativismo moral, ele vai apontar para aquilo que é conhecido como emotivismo. Emotivismo foi tratado por Jules Ayer. O que seria o emotivismo de Ayer? Diz Ayer que as declarações morais não têm valor de verdade, não expressam fatos objetivos. O que se expressa é apenas sentimento. Sentimentos, emoções do emissor é que são transmitidas como de valor moral. Então, por exemplo, quando eu digo, cara, isso não é bom, na verdade eu não estou dizendo que isso não é bom objetivamente. Eu estou dizendo que isso não me traz um bom sentimento. Quando eu falo isso está errado, na verdade eu estou falando eu desaprovo isso. Perceba que nós temos aqui a completa e total subjetivização do certo e do errado. Subjetivização do real. Não existe mais o real, o que existe é verdade. O que é verdade? Cada um tem a sua. Existem tantas verdades quantas pessoas capazes racionais, capazes de raciocinar existem no mundo. Então o emotivismo sustenta que os juízos morais não podem ser nem verdadeiros nem falsos e, portanto,
eles não deveriam ser objeto do conhecimento racional, não deveriam fazer parte do direito. Teoria dos círculos distantes, separados, independentes. Direito de um lado, moral do outro. Esse, inclusive, é o posicionamento que predomina entre os positivistas jurídicos até de hoje em dia. Tudo que está relacionado à moralidade é de cunho subjetivo e, portanto, não presta. Mas contra isso existe todo um pensamento jusnaturalista. Um pensamento jusnaturalista que se filia em grande medida à concepção platônica de verdade, qual seja a de que a verdade existe, mas ela está oculta. E para desocultar, para trazer ao lume, para trazer à luz, para descortinar esta verdade, os homens devem se utilizar da razão. Este é o significado do mito da caverna de Platão. De acordo com Platão, nós estamos aqui todos neste ambiente. Deixe-me colocar um verde. Deixe-me colocar aqui que fica melhor. Nós estamos todos... Verde, por favor. Nós estamos neste ambiente. Nós somos essas pessoas, nós estamos presos, agrilhoados, não conseguimos sair daí. E olhamos uma pantalla, uma tela, e nessa tela aparecem imagens. E nós observamos essas imagens e entendemos que essas imagens são reais. Nós acreditamos que essas imagens são reais porque elas são a única coisa que nós pudemos ver desde que nascemos. Já nascemos agrilhoados, presos a toda essa estrutura. Só que por algum motivo, uma pessoa que não se parava, não se contentava, consegue se desagrilhoar nos pés e nas mãos. Ela se solta. E quando ela se solta, a primeira coisa que ela faz é olhar para trás e ver um muro. E ela pula esse muro. Quando ela pula esse muro, o que ela vê? Ela vê objetos diferentes. E ela olha para a pantalla, ela olha para a tela e percebe que o que está acontecendo na tela é só uma representação dessa imagem. É só uma sombra dessa imagem verdadeira. E ela fica atônita. Quando ela fica atônita, um desses aqui, ou alguns desses aqui, pegam ela e falam: essa pessoa não presta mais para viver aqui. E jogam ela para fora da caverna. Essa pessoa, quando sai da caverna, experimenta uma luz que ela nunca tinha visto na vida, uma claridade tão intensa para os olhos dela, tão acostumados à escuridão, à semi-escuridão da caverna, que ela fica cega por alguns instantes. E aos poucos o olho dela, os olhos vão se acostumando, as vistas vão se acostumando com aquele novo mundo e ela começa a perceber. Ela enxerga somente borrões. E esses borrões vão ficando cada vez mais claros, cada vez mais claros, cada vez mais claros. E quando ela está bastante acostumada com a claridade, ela começa a perseguir a origem da claridade. E então, ela enxerga o sol. Naquele momento que ela enxerga o sol, ela entende o que é luz e o que é escuridão. O que são luzes e trevas. E nesse momento, ela se lembra de todos aqueles seus entes queridos que ficaram dentro da caverna. Uma lágrima escorre. Uma lágrima escorre por dois motivos. A lágrima filosófica. Ela escorre tanto porque ela fica bestificada com a visão da realidade que ela conseguiu adquirir, quanto porque ela imagina que se ela voltar para lá, dificilmente vão entender o que ela diz. Mas mesmo assim essa pessoa volta. Essa pessoa pega o seu caminho de volta. Volta de onde veio. Chega até eles aqui e diz: meus caros, isso aqui tudo é ilusão, esqueçam isso.
vocês têm que conhecer primeiro. Isso aqui é eicásia. É só uma imagem. Vocês têm que conhecer de onde vem essa imagem. É pistes. Acreditem em mim, tenham fé, tenham pistes. Isso é só uma imagem. Existe um objeto real por detrás dessa imagem. E vou te dizer mais, vou lhes dizer mais. Se nós sairmos, vocês vão perceber que existem objetos, vocês não vão conseguir identificar esses objetos. É dianoia. Mas vocês vão saber que esses objetos existem. E, se vocês ficarem bastante tempo lá fora, vocês vão perceber que tudo é conhecido por meio de uma coisa chamada luz. E que essa luz nos atinge diretamente. Essa luz é noesis. Venham comigo. Eu vou mostrar para vocês o que eu descobri. Chapa, você está ficando louco. Ou você cala a boca, ou a gente te mata. Essa é a ideia da alegoria da caverna. O filósofo que enxerga a realidade, busca a verdade, enxerga a verdade e volta e tenta falar sobre a verdade. E quando ele tenta falar sobre a verdade, ele é condenado a beber cicuta. E condenado a beber cicuta, ele não nega, ele bebe. Aquele que possui a verdade dentro de si, começa a propagar a verdade, é condenado à crucificação. E ele mesmo, tendo todos os poderes para se livrar da cruz, não o faz. O justnaturalismo, então, entende que a verdade é objetiva, que a verdade está lá fora, que a verdade existe e que nós, como seres humanos, temos o dever de perseguir essa verdade. Se a verdade existe e está lá fora, nós temos uma teoria da conexão, sim, entre o direito e a moral. Pode estar aqui ou pode estar aqui. Mas a moral, seja ela o que for, esteja ela onde ela estiver, ela é objetiva. A justiça não é subjetiva, não depende do que está dentro de mim. A justiça é objetiva. Nós estamos falando de um realismo moral. A justiça existe, apesar de não ser palpável pelos 5 sentidos, ela existe, ela é real. A humanidade é algo que existe, é real, não é só um conceito, não é só um nome. Ela é real. Real de res. Ela é uma coisa etérea, mas ela é uma coisa. Não é só porque nós não sentimos com 5 sentidos que ela não é real. Então surgem aqui 2 correntes filosóficas. O nominalismo, que vai entender que humanidade, galinicidade, paternidade, maternidade, xicidade, sendo x qualquer substância existente no mundo real, é só um nome, uma criação do ser humano. São os nominalistas. E aqueles que entendem que a humanidade, a paternidade, a maternidade, a galinicidade, a gaticidade, a xicidade são res, são coisas, são reais. E esses são chamados de realistas. Muito bem, meus caros. Nós terminamos assim a nossa exposição acerca do justnaturalismo. Que aula extensa! Que extensão de aula, mas não poderia ser diferente, para tratar de uma matéria tão rica quanto o justnaturalismo. Vejo vocês na próxima aula, onde começaremos a tratar do justpositivismo. Até lá.